Bom dia, pessoal. Nós vamos aí para o nosso módulo 3, capítulo sobre semelhança de triângulos. Nós vamos entender o que é essa semelhança de triângulo, para que serve e ver algumas outras aplicações, tá bom? Então vamos lá. Esse é isso aqui. Vamos lá. A gente vai falar que dois triângulos são semelhantes quando eles possuem os ângulos internos correspondentes congruentes, ou seja, iguais, e os lados proporcionais. E a gente vai ter uma constante dessa proporção que, sabendo o lado de um triângulo, eu consigo encontrar o lado do outro. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? A gente tem que estabelecer uma ordem, né? Se eu falar que o triângulo ACB é igual ao triângulo EGF, então o ângulo A tem que ser congruente ao E, igual, né? O C igual ao G e o B igual ao F. A gente tem que escrever na ordem certa, tá? Vamos ver aqui. Então é como se fosse assim. Que eu falasse que esse ângulo aqui é 50, esse outro ângulo é 60 e esse outro aqui, então já deu 110, né? Ficou faltando 70 para dar 180. Então aqui, para ter essa relação, eu teria que ter aqui também o ângulo de 50, 60 e 70, né? Então aí eu ia ter que o ângulo A é igual ao E, o B igual ao F, o C igual ao G. Então se eu escrever ABC, ele vai ser semelhante ao triângulo ABC EFG. Ou seja, o A vai no E, o B vai no F e o C vai no G. A gente tem que colocar em ordem, tá? A primeira letra vai na primeira letra, a segunda na segunda e a terceira na terceira. E aí como que funcionaria? Vamos respeitar aqui, ó. Se 70 é o maior ângulo, então o maior lado vai estar aqui, tá? Então vamos pôr aqui que seja 4. Então o segundo maior lado vai estar aqui, ao oposto ao 60, 3 e 2, né? Se eu somar os dois menores, a medida dos dois menores lados dá 5, é maior que o maior lado. E aí vamos pôr uma razão de semelhança aí. Vamos pôr que aqui é 12, aqui é 9 e aqui é 4. Então tem uma semelhança. Sempre que eu dividir os... Então, ângulos proporcionais correspondem... Os ângulos são congruentes. Ângulos correspondentes congruentes, né? Tá aqui. E os lados são proporcionais. Se eu multiplicar o 4 por 3 dá 12. O 3 por 3 dá 9. E o 2 por 2 dá 4, né? Então, a gente acha uma razão, uma constante. Como que a gente faz? Eu vou dividir os lados proporcionais um pelos outros, né? Eu gosto de pegar o maior e dividir pelo menor, sempre, tá? Para não dar fração ou evitar de dar fração. 9 dividido por 3. E por último, o 4 dividido por 2. E aqui vai o 4... Pera aí, tá errado. Vamos voltar aqui. Aqui é 6 esse lado, tá, gente? Então, 12 dividido por 4, 9 por 3 e 6 por 2. Né? Eu pus errado ali. 6 dividido por 2. Qualquer divisão que eu fizer aqui vai me dar a minha constante, minha razão da semelhança, que é 3. Se eu tiver no triângulo menor, multiplicar por 3, eu acho o lado correspondente do outro triângulo maior, tá? Então pode ser que, por exemplo,
não tinha dado esse lado aqui, né? Eu vi que é semelhante, então a razão é 3, então 3 vezes 3 completaria aqui com 9. Uma coisa importante que a gente tem que observar é a seguinte. Pode ser que os triângulos sejam semelhantes, mas a gente precisa girar eles para ficar tudo certo, tá? Vamos pôr aqui 60, 50 e 70. Então aqui 70, 50 e 60. Olha só, esses triângulos são semelhantes, só que eles não estão correspondentes. 60 está aqui, o 60 está aqui, ó, o 50 está lá do outro lado. Eu teria que girar esse triângulo aqui, né? De forma que o F viesse para cá e o E para cá. Então eu sei que o C corresponde ao G. C corresponde ao G, correspondente. O B é correspondente ao E. A gente olha os ângulos, tá? Para estabelecer a correspondência. E o A ao F. Então, os triângulos CBA e GEF são semelhantes nessa ordem, tá? O que eu aconselho? Desenhe o outro triângulo aqui e coloque os ângulos nos lugares certos, de forma que o 50 vai estar de cá e o 70 de cá, né? Aí o F vem para a esquerda e o E para a direita. Vamos continuar aqui, ó. Então ele vai falar o que eu acabei de falar. Diremos que dois triângulos são semelhantes se for possível estabelecer uma correspondência biomímica entre seus vértices, de modo que os ângulos correspondentes sejam iguais, a gente vai usar a palavra congruentes, e os lados correspondentes sejam proporcionais, né? Tem aquela razão lá que a gente viu. Então, ele está falando isso aqui, ó. Os ângulos correspondentes são iguais, né? Ou congruentes, e os lados são proporcionais. Sempre que eu dividir o tamanho dos lados correspondentes, vai me dar uma constante. Tá? Vamos continuar aqui. E vão ter 3 casos de semelhança, ok, pessoal? A gente vai ver os 3, entender um pouquinho, e vocês estudam a demonstração bem estudada. Tá? O primeiro caso de semelhança é o ângulo-ângulo. Quando dois triângulos têm dois ângulos correspondentes congruentes, ou seja, dois triângulos têm dois ângulos iguais, né, entre si, eles vão ser semelhantes. Tá? Dados dois triângulos ABC, EFG, se A igual a I, A igual a I e B é igual a F, diremos que eles são semelhantes. Gente, se a soma dos ângulos internos dos triângulos dão 180 graus, se eu já tenho dois ângulos iguais, o terceiro também vai ser igual, tá? Vamos voltar aqui, né? Vamos supor que não tinha aqui, né? Se eu já tenho dois ângulos iguais, dois pares de ângulos correspondentes iguais, o terceiro ângulo vai ter que ser igual, porque a soma é 180 graus. Então, quando eu digo o seguinte, tenho dois pares de ângulos iguais, o terceiro ângulo também vai ser igual. Então, os triângulos eles são proporcionais, porque eles têm todos os ângulos correspondentes, congruentes entre si, ou seja, são iguais, tá? Vai vir uma demonstração aí, vocês tentem ler e entender. Tá? Demonstração formal. Vamos para o segundo caso aí, de semelhança. São 3, tá? Ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e depois lado, lado, lado. Se dois triângulos ABC e EFG têm-se A igual a I e os lados
AB dividido por EF igual a AC dividido por EG, então os triângulos são semelhantes. Então, veja só, a gente tem que ter dois lados proporcionais e o ângulo entre esses lados proporcionais ser congruentes. Então, eles vão ser semelhantes, tá? Vamos ver aqui. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, 60 e 60 graus. E aí é que eu tivesse 3 e 4, aqui 6 e 8, tá? Ó. Então, os lados são proporcionais, a razão é 2, né? E o ângulo entre o par de lados proporcionais são congruentes. Então, esses dois triângulos vão ser semelhantes, tá? Então, gente, observa, se a abertura aqui vai ser a mesma e os lados são proporcionais, quando eu colocar o terceiro lado aqui, os ângulos vão continuar sendo iguais. Lembra que se eu tiver uma abertura de 60 graus, não importa se ela é grande ou pequena, aqui e aqui também vão ter 60 graus, tá? Então, foi o segundo caso, né? O lado, ângulo, lado significa dois lados proporcionais, né? Dois pares de lados proporcionais e o ângulo entre eles congruentes, ou seja, iguais, né? 7.2. E o 7.3, se dois triângulos ABC, EFG, tens que, ó, segmento AB dividido pelo EF é igual ao segmento BC dividido pelo FG, que é igual ao segmento AC, ou CA é a mesma coisa, dividido pelo EG ou GE. Então, ele está falando o seguinte, todos os três pares de lados são proporcionais, então os triângulos vão ser semelhantes, tá? É isso que ele está falando ali, o autor. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. 2, 3 e 4, 10, 15 e 20, né? Eu estou multiplicando por 5. Então, todos os lados são proporcionais. Os lados correspondentes são proporcionais. Logo, eles vão ser semelhantes, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 20 dividido por 4 dá 5 e 15 dividido por 3 dá 5, tá? Então aí a gente vai ter uma semelhança de triângulos, tá? Aí vai ver a prova do teorema 7.3. E aí a gente vai ver aqui pelo livro as relações métricas do triângulo retângulo, tá? Dado um triângulo retângulo, a gente tem algumas relações métricas, né? Triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa, tá? Os outros dois lados, catetos. Vamos dar um print aqui que a gente logo joga na lousa, mais fácil. Tá aí. Então, ó, a gente sabe que o lado oposto ao ângulo de 90 graus se chama de hipotenusa
e os catetos. Primeira relação métrica é o teorema de Pitágoras, né? O valor da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é a primeira relação métrica. E aí a gente vai descer uma altura a partir do vértice que contém a hipotenusa. E essa altura vai dividir a parte de baixo em dois segmentos. Um que a gente vai... Vamos chamar esse ponto aqui de pedra perpendicular de P. Tá. A gente vai ter que de B até M de B até P mede M, de P até C mede N, tá? E a gente vai ter o seguinte: o valor de C ao quadrado é igual a M vezes o valor de A. C ao quadrado igual a M vezes o valor de A. Tá? Essas resoluções saem por semelhança de triângulos, tá? Por isso que está aí. O valor de B ao quadrado eu faço as projeções para ficar mais fácil de guardar, tá? As projeções. B ao quadrado é igual a N vezes A. Então, B ao quadrado é igual a N vezes A. E o H ao quadrado vai ser igual a M vezes N, tá? Aí eu vou ter também, vamos pegar outra cor aqui. Eu vou ter também que o H vezes o A vai ser igual, então, H vezes A vai ser igual a B vezes C, tá? Que vai estar aqui. E tem algumas aí, mas essas são as principais. 2, 4, 5 são as principais, né? Foi aqui, foi essa, né? Na verdade, essa aqui não. São as principais relações métricas. Então vocês têm que guardar essas relações, que dependendo do exercício a gente vai precisar delas, tá? E todas vêm de semelhanças. Todas essas relações, elas vão ser achadas através das semelhanças de triângulos. Observe o seguinte, a gente tem 3 triângulos aqui, ó. Vou chamar aqui de novo esse ponto de P. Vai ter o triângulo ABP, APC e o triângulo ABC. A gente vai ter 3 triângulos, eles serão semelhantes por causa de alguns dos casos que a gente vai ter lá, tá? E eles sendo semelhantes, aí a gente vai estabelecer essas relações e chegar nessas relações métricas que estão aqui embaixo, tá? E ele vai acabar o capítulo falando dessas relações, teorema de Pitágoras, Paraná. E a gente vai fazer isso. Vamos fazer exercícios aí com vocês. Vamos fazer o 1, talvez a gente faça o 2 também. Quanto mede a hipotenusa de um triângulo retângulo em que os catetos medem 1 centímetro? Ah, gente, essa aqui é famosa, né? Se os catetos medem 1, a hipotenusa ao quadrado, vou ter que A ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então vai ter que A vai ser igual a raiz de 2, né? Foi um dos primeiros números irracionais que foram descobertos, né? Os irracionais são os que não podem ser representados na forma de fração. E diz a lenda que quando os pitagóricos estavam mexendo com isso, um dos discípulos deles percebeu que nesse caso não ia ter um número racional, e aí deu briga lá entre eles, né?
Agora há controvérsias até quanto se o teorema de Pitágoras foi descoberto por eles mesmos, né? Tem alguns livros, até de autora brasileira, se eu não me engano, Tatiane Roque, que ela contesta isso e usa os argumentos dela lá para falar que o teorema de Pitágoras não foi descoberto pelos pitagóricos, ok? Vamos fazer mais esse segundo aqui. Sai daí. Quanto mede a altura de um triângulo equilátero cujos lados medem 1 centímetro cada? Primeiro, um triângulo equilátero, ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos medem 60 graus, né? Beleza. A altura de triângulo equilátero é o valor do lado raiz de 3 sobre 2. Ou seja, isso aqui vai dar pra gente, se o lado é 1, né? 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 sobre 2. Ou eu poderia fazer o seguinte. Quanto mede a altura do triângulo equilátero? Isso. Eu poderia descer a altura aqui, né? Usando a fórmula é mais fácil. Se o triângulo é equilátero, a altura divide esse lado ao meio. Ou seja, esse pedaço aqui, em vez de valer 1, de vermelho vale meio. E eu aplico o teorema de Pitágoras, né? Então, hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, vai ser igual a altura ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Resolvendo isso aí, ó, a gente vai ter 1, aqui vai dar 1 quarto, passa para lá subtraindo, menos 1 quarto, igual a altura ao quadrado. O 1 é 4 sobre 4, então 4 menos 1, 3. 3 sobre 4 é igual a altura ao quadrado. Se passar o h como raiz, raiz de 3 não tem raiz exata, e raiz de 4 dá 2, né? Então a gente chega aqui, ó, na mesma resposta. Uma usando a fórmula da altura de triângulo equilátero e a outra usando o teorema de Pitágoras. Tá? Bom, espero que vocês tenham entendido bem as explicações desse capítulo e qualquer coisa nos encontros síncronos a gente conversa, tá bom? Bons estudos!